Você acordou hoje. Isso já foi difícil. Você acordou hoje. E antes que isso pareça pouca coisa, eu preciso que você entenda. Para algumas pessoas, em alguns momentos da vida, acordar já é o ato mais corajoso do dia. Você se levantou. Talvez tenha demorado um pouco mais que o normal. Talvez tenha ficado olhando para o teto por alguns minutos que pareceram mais longos do que deveriam. Talvez tenha checado o celular antes mesmo de estar completamente acordada. Não porque esperava uma notícia, mas porque o hábito ainda não entendeu que aquela notificação não vai mais vir. Isso não é fraqueza. Isso é o que acontece quando uma parte da sua vida cotidiana, uma parte que estava tão integrada em quem você é que você nem percebia mais, de repente desaparece. Um coração partido não é dramático da maneira que os filmes mostram. Ele não é choro catártico e chuva e música melancólica. Ele é amanhã. Ele é o café esfriando porque você esqueceu de tomá-lo. Ele é o espaço vazio no lado direito da cama que você começou a dormir no meio para não precisar notar. Ele é a música que tocou no supermercado e te parou no meio do corredor por 3 segundos que pareceram 3 anos. É isso. Não é o grande drama. São os pequenos furos no tecido do cotidiano. E eu sei que você já ouviu as frases: o tempo cura tudo. Você vai ficar bem. Tem muito peixe no mar. Eu sei que você já tentou acreditar nelas. Eu sei que em alguns momentos você até fingiu que acreditou. Não para as outras pessoas, mas para si mesma. Porque a alternativa, que é não saber quando isso vai passar, é assustadora demais para habitar por tempo integral. Mas aqui está o que ninguém te contou. O tempo não cura. O que você faz com o tempo é que cura. E existe uma diferença enorme entre atravessar a dor e esperar que ela passe. Uma dessas opções te reconstrói. A outra te mantém no mesmo lugar, 1 ano depois, 2 anos depois, com a sensação de que você deveria ter superado isso há muito tempo, e a culpa de ainda não ter conseguido. Hoje vamos falar sobre 6 hábitos. Não são dicas de bem-estar. Não são sugestões motivacionais. São 6 práticas que atuam diretamente no sistema interno, que governa como você processa uma perda. Não a perda da pessoa, mas a perda de quem você era quando estava com ela, e a descoberta de quem você está se tornando agora. E antes que você continue, eu preciso te dizer uma coisa que você talvez precise ouvir mais do que qualquer hábito que eu vá apresentar. O fato de você ainda estar sentindo isso não significa que você está fraca. Significa que você amou de verdade. E quem ama de verdade, sente de verdade. Isso não é problema. Isso é humano. O problema não é a dor. O problema é acreditar que a dor significa que você não vai conseguir. Você vai. E esses 6 hábitos são o mapa de como. Os 6 hábitos da reconstrução. Antes de entrarmos em cada um, eu quero que você saiba o que esperar. Porque a tendência natural quando a gente está com dor é querer a solução rápida. O hábito que vai fazer tudo parar de doer hoje. A técnica que vai criar distância suficiente para que você consiga respirar sem aquele aperto no peito. Esses hábitos não são isso. Eles são mais poderosos do que isso, mas funcionam diferente. Eles não removem a dor. Eles mudam sua relação com ela. E quando a sua relação com a dor muda, algo surpreendente acontece. Ela para de te governar. Ela fica presente, mas você não fica presa dentro dela. Os 6 hábitos que vamos explorar hoje são: o primeiro, o hábito do luto com hora marcada, como sentir sem afundar. O segundo, o hábito da identidade reconstruída, quem você é quando não é mais metade de 2. O terceiro, o hábito da narrativa reescrita, como a história que você conta sobre o que aconteceu define se você sai fortalecida ou amargurada. O quarto, o hábito do corpo antes da mente. Porque a reconstrução emocional começa no físico, e não o contrário. O quinto, o hábito das conexões seletivas. Porque certas conversas prolongam a dor sem você perceber. E o sexto, o mais subestimado, o mais poderoso, e o que a maioria das pessoas deixa para o fim quando deveria ser o primeiro. O hábito da autocompaixão ativa. E eu vou explicar o que isso significa de verdade, não da maneira rasa que você já ouviu. Vamos começar. Hábito 1.
O luto com hora marcada. Existe um equívoco fundamental sobre como superar uma perda, e ele é responsável por fazer com que muita gente que deveria estar bem não esteja. O equívoco é este, que superar significa parar de sentir. E então a pessoa tenta parar de sentir. Fica ocupada, trabalha mais, sai mais, faz academia, responde mensagens, assiste séries, come bem, dorme cedo. E ainda assim, no momento em que para, quando o barulho diminui e o silêncio chega, a dor está lá, exatamente onde deixou. Como se o tempo não tivesse passado. Como se tudo aquilo que ela fez para se distrair não tivesse adiantado nada. E ela se pergunta: o que está errado comigo? Nada. Absolutamente nada. O que está errado é a estratégia, não você. Quando você tenta suprimir a dor, quando você a empurra para baixo da superfície com ocupação constante, ela não desaparece. Ela acumula. E acúmulo tem pressão. E pressão procura saída. E quando encontra, geralmente no momento mais inconveniente, geralmente com a pessoa errada, geralmente de uma forma que você depois se arrepende, ela sai de uma vez. Muito maior do que teria sido se você tivesse deixado ela sair aos poucos. O luto com hora marcada funciona de maneira oposta. Em vez de suprimir, você agenda. Isso parece frio, eu sei, mas escuta. Você escolhe um momento do dia. Pode ser 15 minutos, pode ser 30, onde você permite que a dor esteja presente de forma totalmente deliberada. Você não a força para longe. Você não a entretém o dia todo. Você diz para ela: você tem espaço aqui, agora, nesse momento. E depois, quando esse momento passa, você sabe que ela terá espaço amanhã também. E ela, curiosamente, para de pedir atenção no meio do expediente, no meio do jantar, no meio da conversa. Não porque desapareceu, mas porque foi reconhecida, porque teve um lugar. A dor que é vista não precisa gritar para ser ouvida. Isso não é repressão, é regulação. E a diferença entre as duas é a diferença entre carregar um peso e aprender a depositá-lo. Durante esses momentos, seu luto com hora marcada, você pode escrever, pode chorar, pode simplesmente ficar em silêncio e deixar que o que precisar surgir, surja. O que você não vai fazer é se julgar pelo que surge. Tristeza é bem-vinda. Raiva é bem-vinda. Saudade é bem-vinda. Alívio também. Porque sim, às vezes existe alívio misturado com a dor. E muita gente se envergonha disso, como se sentir alívio fosse trair o que viveu. Não é. É honestidade. O luto com hora marcada diz: essa dor é real, ela merece espaço, e eu sou capaz de sustentá-la sem ser destruída por ela. Isso é a primeira pedra da reconstrução. Hábito 2. A identidade reconstruída. Tem uma pergunta que a maioria das pessoas não faz. Não porque não é importante, mas porque é assustadora demais. Quem eu sou agora? Não quem você era antes desse relacionamento. Não quem você era com essa pessoa. Quem você é agora, depois, no espaço entre quem você foi e quem você ainda não sabe que vai ser. Porque aqui está o que acontece em relacionamentos longos, ou profundos, ou intensos, e às vezes até nos curtos, quando a conexão era densa. Você constrói uma parte da sua identidade em torno da presença do outro. Não de forma consciente, não de forma dependente necessariamente, mas o outro se torna parte do tecido de quem você é. As músicas que você ouvia passam a ser as músicas que vocês ouviam juntos. Os restaurantes, os lugares, os hábitos noturnos, tudo carrega a impressão digital daquela relação. E quando acaba, você não perde só a pessoa. Você perde uma versão de si mesma que existia em função dessa pessoa. E isso dói de uma maneira que poucos nomeiam, porque não parece certo dizer: estou de luto por mim mesma. Mas é exatamente isso que está acontecendo. O hábito da identidade reconstruída começa com uma pergunta simples, mas não fácil. O que eu gosto? Não o que eu gostava com ele. Não o que eu achava que gostava porque ele gostava. O que eu sozinha, nessa versão minha que está emergindo agora, o que eu gosto?
Pode ser que você não saiba imediatamente. Pode ser que a lista seja curta no começo. Isso não é vazio. Isso é espaço. E espaço, na psicologia da reconstrução, não é ausência. É potencial. Comece pequeno. Uma música que é só sua. Um lugar que você visita sozinha e não precisa explicar para ninguém. Uma preferência que você colocou de lado porque não combinava com a dinâmica do relacionamento e que agora pode finalmente ocupar espaço. A identidade não se constrói em grandes declarações. Ela se constrói em escolhas cotidianas. E cada escolha que você faz a partir do que você genuinamente é, e não do que você era em função de alguém, é um tijolo. Você está construindo uma casa. Uma casa que é só sua. E quando ela estiver pronta, não perfeita, pronta, ninguém vai poder tirá-la de você. Porque nenhum relacionamento vai ser a fundação dela. Você vai ser a fundação. Hábito 3. A narrativa reescrita. Existe uma história que você conta sobre o que aconteceu. E essa história, não os fatos, mas a interpretação que você fez dos fatos, é provavelmente o maior determinante de quanto tempo essa dor vai durar. Não porque a história seja falsa, mas porque a história que você conta sobre o que aconteceu decide quem você é no final dela. Existem basicamente 2 tipos de narrativa que as pessoas contam depois de uma perda. A primeira: eu me perdi, eu errei, eu deveria ter feito diferente. Se eu tivesse feito diferente, isso não teria acabado. Ou, ele me destruiu, ele me tirou algo que eu nunca vou recuperar. Eu era melhor antes, e agora sou menos. A segunda: isso aconteceu, doeu. Eu aprendi algo sobre mim que não sabia antes, sobre o que preciso, sobre o que aceito, sobre onde coloco o meu valor. E essa aprendizagem, ainda que cara demais, é minha. Observe que a segunda narrativa não nega a dor. Não minimiza o que aconteceu. Não faz o sofrimento parecer pequeno. Ela simplesmente posiciona você como alguém que sobreviveu a algo difícil e emergiu com algo que não tinha antes. A diferença entre as 2 narrativas não está nos fatos. Está em onde você se coloca na história. Na primeira, você é a vítima de algo que aconteceu com você. Na segunda, você é a protagonista de algo que aconteceu para você. Não no sentido ingênuo de tudo acontece por um motivo, mas no sentido de que você decide o que faz com o que aconteceu. Isso não é pensamento positivo. Não é fingir que estava tudo bem, é agência. É você decidir que essa experiência não vai ser o capítulo onde você para. Vai ser o capítulo que muda a direção da história. E para chegar na segunda narrativa, às vezes você precisa escrever a primeira até o fim. Deixar ela existir, na sua totalidade, no papel ou na terapia, ou em conversa com alguém de confiança. Não para se fixar nela, mas para esgotá-la. Para que depois que ela for dita, completamente, sem censura, você possa perguntar: e agora? O que eu faço com isso? A resposta para essa pergunta é o começo da narrativa que vai te reconstruir. Antes de continuar, existe algo que você precisa dizer para si mesma. Antes que a gente siga para o 4º hábito, eu preciso pausar aqui por um segundo. Porque o que você está ouvindo hoje, essa conversa, esses conceitos, essa nomeação de coisas que talvez você nunca tivesse encontrado palavras para descrever, isso não é só conteúdo. É o começo de um processo. E processos precisam de ferramentas. Se você chegou até aqui, você já sabe que é diferente. Que você não quer só superar. Você quer entender. Quer sair disso mais inteira do que entrou, não menos. E isso não acontece por acaso. Acontece com método, com intenção, com as ferramentas certas. O e-book Cura da Rejeição foi criado especificamente para quem está nesse ponto da jornada, com a dor ainda presente, mas com a decisão de atravessá-la de forma diferente. Ele traz os protocolos práticos na sequência certa, para você não apenas entender o que está acontecendo dentro de você, mas ter um caminho claro de onde pisar amanhã e depois de amanhã. Você vai encontrar o link na descrição desse vídeo. Quando terminar de assistir, dá uma olhada. Porque o que você ouviu aqui é o mapa. Esse e-book é o território. Agora, vamos continuar. Hábito 4. O corpo.
Antes da mente. Aqui está algo que a maioria das conversas sobre cura emocional ignora completamente. E é um dos erros mais caros que alguém em reconstrução pode cometer. A dor de um coração partido não existe só na mente. Ela existe no corpo. Isso não é metáfora. É fisiologia. Quando você perde um vínculo afetivo significativo, o cérebro processa isso como ameaça de sobrevivência, da mesma forma que processaria dor física. Os níveis de cortisol aumentam. O sistema nervoso entra em estado de alerta. A regulação do sono é comprometida. O apetite muda. A concentração diminui. Você não está exagerando quando diz que está fisicamente exausta. Você está descrevendo com precisão o que está acontecendo no seu sistema nervoso. E a implicação disso é poderosa. Você não pode pensar o seu caminho para fora dessa dor sem também mover o seu caminho para fora dela. O quarto hábito é deceptivamente simples. Ele diz: antes de tentar processar qualquer coisa na cabeça, regulate o corpo primeiro. Isso pode ser movimento, não necessariamente academia intensa, não performance, não punição disfarçada de exercício. Pode ser uma caminhada de 20 minutos onde o único objetivo é que seus pés se movam e seus pulmões trabalhem. Pode ser alongamento. Pode ser dançar sozinha no quarto sem testemunha. Pode ser respiração consciente. 3 minutos antes de dormir, onde você faz nada além de notar que está respirando, que seu corpo está vivo, que ele está fazendo esse trabalho silencioso de te manter aqui, mesmo quando a mente está em colapso. Pode ser banho quente não como ritual, mas como ato deliberado de dizer ao seu sistema nervoso: você está segura agora. Não há perigo aqui. Você pode soltar. O corpo é o primeiro a sentir a perda. E ele precisa ser o primeiro a receber cuidado. Não depois que a mente estiver melhor. Antes, junto, como parte do mesmo processo. Quando você se move, você processa. Quando você respira com intenção, você regula. Quando você cuida do corpo como se ele fosse importante, como se você fosse importante, você envia uma mensagem muito mais profunda do que qualquer afirmação que você poderia repetir no espelho. Você manda uma mensagem que diz: eu ainda mereço cuidado. E especialmente o meu próprio. Hábito 5. As conexões seletivas. Existe um tipo de conversa que parece ajudar, mas está te machucando. E eu preciso nomear isso com muito cuidado, porque a intenção por trás dessas conversas geralmente é amor. É de pessoas que se importam com você e querem te ver bem. Mas intenção e impacto nem sempre são a mesma coisa. Você conhece essas conversas. São as que começam com: mas o que exatamente aconteceu? E passam a próxima hora reconstruindo em detalhes cada momento, cada mensagem, cada sinal que você poderia ter lido diferente. São as que terminam em: você merece muito mais, que é verdade, mas dita de uma forma que escancara o quanto você ficou com menos. São as que, no final, te deixam mais agitada do que quando começou a conversa, com a ferida mais exposta, não mais curada. Isso não significa que você precisa de isolamento. Isolamento prolonga a dor. Ele remove os espelhos que te ajudam a se ver de fora e te deixa sozinha com a narrativa mais dura que existe, que é a da sua própria cabeça sem interlocutores. O que você precisa é de seletividade. Não todas as conversas servem ao mesmo propósito. Algumas são para processar, e para isso, você precisa de alguém que saiba escutar sem resolver, que suporte a sua dor sem minimizar nem amplificar. Algumas são para distrair, e para isso, você precisa de alguém com quem você possa rir, falar de outras coisas, lembrar que existe um mundo além da dor que você está sentindo. Algumas conversas são para te ver, para te lembrar de quem você é além do que aconteceu. E para isso, você precisa de alguém que te conheça fundo o suficiente para te chamar pelo nome que você ainda não consegue ouvir. Não o nome de alguém que foi deixada, mas o nome de alguém que está aqui, presente, inteira o suficiente para estar nessa conversa. O quinto hábito não é cortar pessoas. É ser intencional sobre o que você traz para cada conversa e o que você abre espaço para receber. Você não precisa explicar para ninguém que você está em reconstrução. Você só precisa saber. E saber te dá permissão para escolher quais conversas alimentam o processo.
e quais, por mais bem intencionadas que sejam, ainda não são o que você precisa agora. Hábito 6. A autocompaixão ativa. Esse é o hábito que eu disse que seria o mais poderoso e que a maioria das pessoas deixa para o fim, ou nunca chega até ele de verdade. Autocompaixão. Eu sei o que você está sentindo agora que ouviu essa palavra, porque eu conheço a reação. É aquela mistura de já ouvi isso antes, com uma leve resistência que você não consegue nomear completamente, mas que soa mais ou menos assim. Isso parece fraqueza disfarçada de força. Então, deixa eu desfazer isso antes de continuar. Autocompaixão não é se poupar das consequências das suas escolhas. Não é fingir que você não errou quando errou. Não é suavizar a realidade até que ela perca o contorno. Autocompaixão ativa é a capacidade de se ver com a mesma clareza com que você vê uma amiga, e com a mesma generosidade. Pensa em alguém que você ama. Uma amiga próxima, uma irmã, alguém que importa. Agora imagina que ela veio até você depois de um término difícil. Ela está exausta. Ela está se culpando. Ela está revisando cada decisão que tomou e tentando encontrar o momento exato onde ela errou. Ela está se dizendo em voz baixa que talvez não mereça o que deseja. O que você diria para ela? Você diria que ela está certa? Que ela deveria continuar se julgando? Que o fato de ela ainda estar sentindo dor depois de 3 semanas ou 3 meses é prova de que há algo errado com ela? Não. Você não diria isso. Você sabe como olhar para ela com amor e ainda assim com verdade. Você sabe como nomear onde ela errou sem destruí-la pelo erro. Você sabe que ela merece cuidado especialmente agora, não apesar da dor, mas por causa dela. Você sabe fazer isso para ela. O 6º hábito é aprender a fazer isso para você, não como exercício de vaidade, como ato de justiça. Porque o padrão com que você se trata quando está em dor não é neutro. Ele forma o chão sobre o qual você vai reconstruir. Se esse chão é de autocrítica constante, de culpa sem fim, de eu deveria estar melhor a essa altura, você vai construir sobre areia, e tudo que você erguer vai estar sempre à beira de desmoronar. Se esse chão é de autocompaixão ativa, de olhar para você mesma e dizer, você está em dor, você está tentando, e isso é suficiente por hoje, você constrói sobre rocha. A autocompaixão ativa não diz que tudo está bem. Ela diz que você está atravessando algo difícil, que esse processo tem um ritmo próprio e que você merece ser tratada com gentileza durante ele, inclusive por você mesma, especialmente por você mesma. E aqui está a verdade que eu quero que você leve embora desse vídeo. Você não vai se criticar até o ponto de virar a pessoa que você quer ser. Você vai se cuidar até lá. Esse é o hábito que sustenta todos os outros. Sem ele, os 5 anteriores são técnicas. Com ele, eles se tornam transformação. Você não é quem a dor disse que você era. 6 hábitos. Não porque 6 é um número mágico, mas porque cada um deles atua em uma camada diferente do processo de reconstrução. O luto regulado, a identidade reemergindo, a narrativa que você escolhe, o corpo que precisa de cuidado antes da mente, as conexões que alimentam ou drenam, e a autocompaixão que torna tudo isso possível. Você não precisa começar todos ao mesmo tempo. Você não precisa ser perfeita em nenhum deles. Você só precisa começar. De onde você está, com o que você tem, no momento que você está vivendo agora. E esse momento, por mais pesado que pareça, é o momento em que você decidiu assistir a isso até o final. Em que você se deu o cuidado de ouvir. Em que alguma parte de você, a parte que ainda não desistiu de você mesma, decidiu continuar buscando. Isso importa. Isso é o começo. Se o que você ouviu hoje fez sentido de um jeito que vai além de interessante, se alguma coisa aqui nomeou algo que você estava carregando sem palavras, eu quero que você se inscreva nesse canal. Não para me apoiar, para continuar esse processo. Porque o que aconteceu aqui hoje não é um episódio isolado, é parte de uma jornada. E você merece continuar ela. E se você quer as ferramentas específicas, o protocolo completo para processar, reconstruir
e emergir dessa dor com algo que só essa dor poderia te ensinar, o e-book Cura da Rejeição está na descrição. Não é um produto, é a continuação desse mapa no território da sua vida real. Uma última coisa antes que você vá. Você não é quem a dor disse que você era durante esses dias difíceis. Você é quem teve coragem de ouvir a própria dor, de dar a ela espaço, de buscar atravessá-la de forma diferente. Isso não é sobrevivência. Isso já é reconstrução. Você já está sendo.